Querido, sabe o que significa isso daqui? Segura. Olha só, você quer uma corrente? Sim ou não? Sim. Vamos supor que o cidadão chega para mim e fala, pastor, eu pequei, fumei, bebi e eu estou preso, eu vou sair daqui, vou beber de novo, vou fumar de novo. Pastor, eu saí com a mulher aí, eu tenho certeza que eu vou sair daqui e vou sair com ela de novo. O que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, então você não pode tomar ceia. Isso aqui é o vínculo da quebra do pecado. Jesus está lá no livro de Mateus, acho que é Mateus 28, 26. Mateus, é isso? 26? Hã? 26, capítulo 26, versículo 21. Lê para mim. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Remissão dos Pecados. Então o cálice que nós simbolizamos aqui é para tirar o pecado, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ué, mas o povo diz que quem tem pecado pode participar dele. Como é que faz? E aí? Cadê a solução? Então tá aqui, ó. Cada pecado é uma argolinha dessa, amém? Amém. Que ele se ajunta. Júlio, eu sei que você é um pastor abençoado, mas o Júlio está simbolizando o diabo. Aí, eu pequei. Estou na primeira argola da corrente. Estou na primeira argola. Eu não posso ir porque o Júlio me controla, sim ou não? Então, a segunda, vamos supor que isso aqui fosse prostituição. Aqui é o próximo que eu não pequei ainda. Próximo argola, assim vai indo. Tá certo? A pessoa chegou e falou, pastor, eu pequei. Para mim, para ajudar essa pessoa, Deus vai ter que tirar esse pecado aqui. Não esse aqui. Esse aqui, ele vai ter que ter força para resistir. Amém? Amém. Só que esse ele já pecou, já está dominando ele. Quem está me entendendo, diga amém. Esse aqui ele já pecou e está dominando ele. Ele já está com ele. Só qual é o único que tem poder de perdoar pecado é quem? Jesus. Pelo seu sangue. Então a pessoa já pecou, essa argola já está com ele, o exército está amarrado, ele está dominado. Ele vai sair daqui e vai cair nesse. Lembra de Números? O homem, se não participar da ceia, levará o seu. Quem lembra aí que o menino leu ali agora há pouco? Está em Números aí? Sim. Vem aqui na frente e lê de novo, mas vai para cá, porque senão a sua voz está. Pronto, lê aí. Porém, quando o homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor ao seu tempo determinado. Este homem levará o seu pecado. Levará o seu pecado, isso é, a morte vai controlar ele, o diabo vai continuar com ele amarrado, como está na Bíblia. Que a força, aquele que retém, como está lá em Hebreus, que eu acabei de ler, o império da morte, que é o diabo, e está escrito em 1 Coríntios, se quiser pegar lá 1 Coríntios, capítulo 15, acho que é versículo 54, 52, ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o seu aguilhão? Porque a força, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Significa que você pecando e não tendo o seu pecado perdoado, o diabo está te prendido com uma corrente dessa. Mas, se a pessoa chegar e confessar, pastor, eu pequei e estou sujeito a cair de novo nas outras argolas. Ele perdoando essa, o que acontece? Quando essa aqui é perdoada pelo sangue de Cristo, olha só, vai desfazendo as outras, irmãos. Amém? Diga glória a Deus. Se essa for perdoada, você encontra força para vencer as outras. Diga glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Se você não, por isso que muitas vezes a pessoa chega lá e já pecou. Não, você vai pecar de novo e virou. Agora, a pessoa, para ele conseguir se livrar da mão do capeta, primeiro, ele tem que ter o pecado que ele pecou perdoado. Segundo, ele vai pedir força para Jesus para não cair na tentação mais, porque ele sozinho não consegue vencer pecado. Ninguém sozinho consegue vencer pecado. Mas você tem que reconhecer que é pecador e pedir ajuda para ele, que ele vai te ajudar. Porque ele ensinou na oração do Pai Nosso: Senhor, livra-me da tentação do maligno. É uma tentação que você não consegue resistir como homem. Ninguém resiste. Mas se ele te ajudar, você resiste, diga amém. José resistiu porque ele estava no coração de José. Não porque José era bom, não porque José era o bambambam, mas porque ele